Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Tyr. Tyr, Zil, Til, é um dos deuses da mitologia nórdica, escandinava e germânica. Na verdade, ele é um dos deuses mais antigos dos povos germânicos e uma figura um tanto enigmática, um membro valoroso e poderoso dos Æsir e patrono dos guerreiros e heróis mitológicos. Ele é o deus Æsir do combate, das formalidades, da guerra, especialmente dos tratados, e também, apropriadamente, da honra, da justiça, dos juramentos. Ele é um fiador dos contratos. Ele é um deus do céu, da luz, patrono da justiça e precursor de Odin. Ao tempo dos vikings, Tyr abriu caminho para Odin, que se tornou o deus da guerra. Na mitologia nórdica, que fornece a maioria das narrativas sobreviventes sobre os deuses entre os povos germânicos, Tyr sacrifica sua mão ao lobo Fenrir, filho de Loki, que a morde quando percebe que os deuses armaram uma trama contra ele, que eu vou contar mais pra frente aqui no vídeo. Já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, sobre Odin e sobre Loki, se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles. Dando prosseguimento, Tyr é predito de ser consumido pelo cão igualmente monstruoso Garm durante os eventos do Ragnarok. Devido à etimologia do nome de Tyr e à sua presença sombria no corpo germânico existente, alguns estudiosos propõem que ele pode ter ocupado um lugar mais central entre as divindades da mitologia germânica primitiva. Tyr é representado normalmente vestindo vermelho escuro e cinza escuro e normalmente carregando uma espada pendurada em seu lado direito para que ele possa desembainhá-la com a mão esquerda, já que ele tem somente essa mão. E por ter só uma mão, ele é facilmente identificado como sendo Tyr nos desenhos antigos dos deuses. Tyr é sombrio, severo e tende a aparecer somente por um curto período de tempo para falar com algum devoto e depois costuma ir embora. Na mitologia germânica mais ampla, ele é conhecido em inglês antigo como Til, com W no final, e em alto-alemão antigo como Zil, todos decorrentes do teônimo proto-germânico Tiwas, que significa o Deus. Poucas informações sobre Tyr sobrevivem além das fontes nórdicas antigas. Tyr é homônimo da runa Tyr ou Tiwas, e embora haja pouco ou nada nas fontes germânicas que ligam especificamente Tyr ao céu diurno, uma pista tentadora de que tal conexão possa ter existido vem da forma e do nome da runa usada para escrever a runa Tiwas. Acreditava-se que as formas e nomes das runas simbolizavam forças cósmicas particulares, e a runa Tiwas, ou a runa de Tyr, é uma runa que tem a forma de uma flecha, que provavelmente está conectada ao papel de Tyr como um deus da guerra. Porém, essa flecha está apontando para cima, como se estivesse em direção ao céu, e não para frente, na direção de um oponente. Isso poderia indicar um papel agora esquecido para Tyr como um deus do céu, da mesma maneira que Zeus. Em inscrições rúnicas, Tiwas geralmente aparece como um símbolo mágico. Se você quiser saber mais sobre essa runa e sobre todas as outras runas, eu tenho um curso de runas aqui no canal. É só você dar uma olhadinha na playlist Curso de Runas que você vai poder aprender sobre elas e aprender como utilizá-las. Dando prosseguimento, O nome de Tyr ocorre pela primeira vez no registro histórico como Tis, T-Y-Z, um caractere do alfabeto gótico do século IV, e também era conhecido como Ti ou Tyr, com IR em inglês antigo, e depois como Tyr em nórdico antigo, sendo T, Y com acento agudo e R. O nome de Tyr também pode ocorrer em runas, numa sequência rúnica, como eu vou passar adiante, que era a runa Tiwas, Isa, Uruz e Algis invertida, no fragmento de crânio Raib do século VIII.
Através do processo de interpretatio germânica, a divindade é o homônimo de terça-feira, né? Tuesday em inglês, né? E do inglês antigo Tiwasdag, ou dia de Tyr. Em línguas germânicas, incluindo o inglês, ao invés de Marte, ele seria o homônimo da terça-feira. A interpretatio romana geralmente vai traduzir Tyr como Marte, né? Que é o antigo deus romano da guerra. E é através desse olhar que ocorre a maioria das referências latinas a Tyr. Por exemplo, o deus pode ser referenciado como Mars Thingsus, do latim Marte da Assembleia. Assembleia é thing, ou coisa, na inscrição latina do século III, refletindo uma forte associação com a coisa germânica, um corpo legislativo entre os antigos povos germânicos. Tiwasdag é o cognato com o nórdico antigo Tisdagr, o antigo frísio Tiesd e o alto-alemão antigo Ziostag, alemão médio Zistag. Todos eles derivam do proto-germânico tardio Tiwasdag, ou dia de Tiwas. Um calque do latim Martis Dies, ou dia de Marte, italiano moderno Marted, francês Mardi, espanhol Martes. Isso atesta uma identificação germânica precoce de Tiwas com Marte. Os nomes dos dias da semana germânicos para terça-feira, que não se estendem transparentemente da linhagem acima, também podem se referir à divindade, incluindo o holandês médio vou tentar falar, tá, gente? Dinshendak e Dinsdag, o alemão médio baixo Digesdag e o alto-alemão antigo Dingesdag, moderno Dienstag. Essas formas podem se referir à associação do deus com a assembleia legal tradicional comum entre os antigos povos germânicos aos quais o deus está associado. Isso pode ser explicado pela existência de um epíteto, Thingsus, ou seria o deus coisa, né, de thing, coisa, mais uma vez, né, frequentemente ligado a Marte, Tiwas, ou simplesmente pela forte associação do deus com a assembleia. O teônimo nórdico antigo Tyr deriva de uma forma proto-nórdica anterior reconstruída como Tiwar, que significa, assim como seus cognatos germânicos Til, do inglês antigo, e Zil, do alto-alemão antigo, do teônimo proto-germânico Tiwas, significando o Deus. O nome de uma divindade gótica, chamada Theius, mais tarde Tius, também pode ser reconstruído com base na runa Tis associada. Na poesia nórdica antiga, o plural Tivar é usado para os deuses, e o singular Tyr, que significa um deus, ocorre em Kenins, para Odin e para Thor. O que são Kenins? Kenins são uma espécie de figura de linguagem poética que são feitas na literatura medieval escandinava. Escritores ingleses modernos frequentemente anglicizam o nome do deus, deixando de lado o diacrítico do nome próprio, tornando o nórdico antigo Tyr, com acento no Y, sem nenhum acento, tá? Só T-Y-R. Antes que os povos germânicos se tornassem um ramo distinto da árvore genealógica indo-europeia, eles adoravam o deus Dieus, que mais tarde evoluiria para Tyr à medida que a religião germânica se tornava cada vez mais distinta da religião geral proto-indo-europeia. O substantivo masculino proto-germânico Tiwas, no plural Tiwos, significa um deus, uma divindade, e provavelmente serviu como um título que veio a ser associado a uma divindade específica cujo nome original está perdido. Ela deriva do proto-indo-europeu Deivos, que significa celestial, daí um deus, do sânscrito Deva, ou Deva, celestial, divino, lituano antigo Deivas, latim Deus, um deus, divindade, é em si uma derivação de Dieus, que significa céu diurno, daí o deus do céu da luz do dia, do sânscrito Diaos, grego antigo Zeus e latim Jove. O substantivo germânico Tiwas é ainda atestado no empréstimo finlandês Teivas, encontrado como sufixo nas divindades Runcoteivas e Rucotivo. A divindade germano-românica Alateívia também pode estar relacionada, embora sua origem permaneça obscura.
Devido à evidência linguística e às primeiras comparações nativas entre Tiwaz e o deus romano Marte, especialmente sob o nome de Mars Tingsus, vários estudiosos interpretaram Tiwaz como um deus proto-germânico do céu, da guerra e das coisas, ou da assembleia. Outros estudiosos rejeitam, no entanto, sua identificação como um deus do céu, já que Tiwaz provavelmente não era seu nome original, mas sim um epíteto que veio a ser associado a ele e eventualmente substituiu. Enquanto a herança etimológica de Tyr remonta ao período proto-indo-europeu, muito poucas referências diretas ao deus sobrevivem antes do período nórdico antigo. Como muitas outras divindades não romanas, Tyr recebe menção em textos latinos através do processo de interpretatio romana, sendo referido em inscrições e textos como deus Marte, e o primeiro exemplo disso ocorre no registro da etnografia germânia do senador romano Tácito, abre aspas. Entre os deuses, Mercúrio é o que eles adoram principalmente. Eles consideram um dever religioso sacrificar a ele em dias fixos, vítimas humanas e outras vítimas de sacrifício. Hércules e Marte eles aplacam com oferendas de animais do tipo permitido. Parte do sacrifício dos suevos a Ísis também, fecha aspas. Essas divindades são geralmente entendidas pelos estudiosos como se referindo a Vúdanas, conhecido atualmente como Odin, Tunras, conhecido como Thor atualmente, e Tiwaz, ou Tyr. A identidade de Ísis dos suevos continua sendo um tópico de debate entre os estudiosos. Mais tarde, na Germânia, Tácito também menciona uma divindade referida como Regnator Omnium, um deus venerado pelos Semnones em um bosque de grilhões, um bosque sagrado. Alguns estudiosos propõem que essa divindade é de fato Tiwaz. Em um altar votivo foi descoberto durante as escavações no Forte Romano de House Steeds, na muralha de Adriano, na Inglaterra. Ele foi erguido a mando de legionários frísios. Esse altar data do século III da Era Comum e traz a inscrição latina Deo Marte Tingso et duabos alaisiagis bed et Fimilene. Nesse caso, o epíteto Tingsus é uma tradução latina do teônimo proto-germânico Tingsas. Essa divindade é geralmente interpretada pelos estudiosos para se referir a Tyr. As deusas referidas como Beda e Fimilene são desconhecidas, mas seus nomes podem se referir a termos legais da antiga Frísia. No século VI, o historiador romano Jordanes escreve que os godos, povo germânico, viam mesmo Marte como uma figura ancestral, dizendo que Marte sempre foi adorado pelos godos com ritos cruéis e cativos eram mortos como suas vítimas. Eles achavam que aquele que era o senhor da guerra deveria ser apaziguado pelo derramamento de sangue humano. A ele, eles dedicaram a primeira parte do despojo, e em sua homenagem os braços despojados dos inimigos eram suspensos das árvores. Eles tinham mais do que todas as raças um profundo espírito de religião, já que a adoração desse deus parecia ser realmente concedida ao seu ancestral. A divindade latina Marte foi ocasionalmente glosada por escritores ingleses antigos pelo nome de Til ou Tig. Na era viking, Tiwaz havia se desenvolvido entre os povos germânicos do norte em Tyr, com Y e R e acento agudo no Y. O deus recebe inúmeras menções em fontes germânicas do norte durante esse período, mas muito menos do que outras divindades como Odin, Freya ou Thor. Também tem vídeo aqui no canal sobre Thor e sobre Freya, tá? Só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Na maioria dessas menções, ou melhor dizendo, a maioria dessas menções, ocorre na Eda Poética, compilada do século XIII, a partir de material de origem tradicional que chega ao período pagão, e na Eda em prosa, composta pelo Skald islandês, melhor dizendo, e político Snorri Sturluson, do século XIII. Nas fontes nórdicas antigas, Tyr é alternadamente descrito como filho dos Jötun, Ymir e Rod, sendo então também um Jötun, ou gigante, em Ymixvida. Ou Tyr poderia ser filho de Odin, com uma mãe sem nome,
em Skadskaparmal. Tyr passou a ser considerado filho de Odin devido à sua coragem e heroísmo em batalha. Algumas pessoas que trabalham com o paganismo nórdico e com pesquisas, na verdade até sugerem que essas duas histórias não sejam mutuamente exclusivas, porque Tyr poderia ter sido um filho adotivo de Odin. A visita de Tyr ao domínio de seus pais em Ymxvida não é exatamente um reencontro feliz. Se assumirmos que é contado do ponto de vista de Thor e do Tyr um pouco jovem, essa história mostra Tyr um pouco envergonhado de seus pais gigantes, especialmente da sua avó de muitas cabeças. Na verdade, toda a sua razão para ir até lá é ajudar a encorajar Thor a roubar seus próprios pais do seu enorme caldeirão. É insinuado na história que Tyr não está em casa há muito tempo e que essa é a última vez que ele vai lá. Para um Jotun, aliar-se tão completamente com os Æsir a ponto de rejeitar e roubar seus próprios pais, o corte deve ser completo. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho também, tá? Ao se juntar à nova tribo dos Æsir, Tyr perdeu sua figura paterna e não é inimaginável que Odin interveio adotando o jovem Jotun e confiando nele como seu próprio filho. De muitas maneiras, mesmo que ele tenha nascido de Ymir e Rod, né? Eu não sei falar esse nome, tá, gente? É H-R-O-D. Ele ainda é mais filho de Odin do que dos gigantes. Lokasenna faz referência a uma consorte sem nome desconhecida para Tyr, talvez também refletida no registro germânico continental. Embora Tyr receba muitas menções na Edda poética, dos 3 poemas em que ele é mencionado, Ymxvida, Sigridrifumal e Lokasenna, apenas o poema incompleto Ymxvida o apresenta em um papel proeminente. Em Ymxvida, Tyr diz que seu pai, Ymir, a história do caldeirão agora, possui um tremendo caldeirão com o qual ele e seus companheiros deuses podem preparar grandes quantidades de cerveja. Thor e Tyr partiram para recuperá-lo. Tyr conhece sua avó de 900 cabeças que o odeia e uma garota vestida de ouro ajuda os dois a se esconderem de Ymir. Após seu retorno da caça, a esposa de Ymir, sem nome aqui, diz a Ymir que seu filho veio visitá-lo, que Tyr trouxe Thor com ele e que os dois estão atrás de um pilar. A gente já sabe, né, que Thor era um matador de gigantes, então você já imagina que com apenas um olhar, Ymir ficou muito bravo, né, e apenas com um olhar ele imediatamente quebra o pilar e 8 chaleiras próximas. A chaleira contendo Tyr e Thor, particularmente forte em sua construção, não quebrou e dela saíram os 2 deuses. Ymir vê Thor e seu coração pula. O Jotun ordena 3 bois sem cabeça cozidos para seus convidados. Thor comeu 2 dos animais. Ymir diz aos 2 que na noite seguinte eles teriam que caçar para os 3 comerem. Thor pede isca para poder remar na baía. Ymir diz que o deus pode pegar um de seus bois como isca. Thor imediatamente escolheu um boi preto e o poema vai continuando sem mencionar mais nada sobre Tyr. Em Sigridrifumal, a valquíria Sigridrifa transmite ao herói Sigurd o conhecimento de vários encantos rúnicos. Em um encanto, ele invoca o deus Tyr. Abre aspas. Você deve conhecer runas de vitória se você quer saber a vitória. Esculpi-las no punho de sua espada, nas guardas da lâmina, e as lâminas invocando o nome de Tyr 2 vezes. Em Lokasenna, os deuses realizam um banquete. Loki irrompe e se envolve em uma competição de insultos com os deuses. A introdução em prosa do poema menciona que Tyr estava presente, embora ele tivesse apenas uma mão, porque o lobo Fenrir havia recentemente arrancado a outra enquanto ele estava sendo amarrado. Loki troca insultos com cada um dos deuses. Depois que Loki insulta o deus Freyr, Tyr vem em defesa de Freyr. Se você quer saber sobre Freyr, também já tem vídeo sobre ele aqui no canal, tá? Tá lá na playlist sobre os deuses e deusas. Loki diz para Tyr que ele pode não ser a mão direita da justiça entre as pessoas porque a mão direita dele tinha sido arrancada por Fenrir, descrito em outro lugar como filho de Loki. Tyr diz que, embora ele perca sua mão, Loki sente falta de Fenrir,
que agora está preso e assim iria permanecer até os eventos do Ragnarok. As seções da Edda em prosa Gylfaginning e Skadi-Skaparmal fazem referência a Tyr várias vezes. O deus é apresentado na parte 25 da seção Gylfaginning do livro. Tyr é descrito como mais valente e com grande poder sobre a vitória nas batalhas, e que é bom que os homens de ação rezem para ele. Há um ditado que diz que é valente um homem que supera outros homens e não hesita. Ainda é dito que Tyr era tão inteligente e sábio, e uma prova de sua bravura foi quando os Aesir atraíram o lobo Fenrir, ou Fenris, para colocar o grilhão inquebrável feito pelos anões, esse grilhão chamado Gleipnir, no lobo. Em The Binding of Fenrir, ou na prisão, no aprisionamento, no acorrentamento de Fenrir, o único mito sobrevivente a apresentar Tyr proeminentemente, o temível e terrível lobo Fenrir era apenas um filhote, mas estava crescendo muito depressa. Os deuses temiam por suas vidas, então eles tentaram amarrar Fenrir em grilhões dos quais ele não poderia escapar. Foram colocadas várias correntes e ele sempre quebrava toda e qualquer corrente que o prendiam. E isso se tornou uma espécie de jogo com o lobo, que não era preso nunca, apesar da preocupação dos deuses com os eventos do Ragnarok. Então os Aesir encurralaram Fenrir e disseram a ele que queriam vê-lo quebrar Gleipnir, como ele havia quebrado anteriormente várias outras correntes. Gleipnir era uma corrente fina até, mas Fenrir, quando colocou os olhos nela, ele ficou desconfiado. Fenrir não confiava que os Aesir o deixariam ir e declarou que só permitiria que os deuses colocassem o grilhão em volta dele se um deles enfiasse um braço dentro da sua boca como garantia de boa fé. Apenas Tyr se dispôs a fazer isso. Tyr tinha sido um amigo para Fenrir desde seu sequestro quando criança, e era conhecido por ser honrado. Então, quando Tyr se aproximou e colocou a mão nas mandíbulas do lobo, Fenrir confiou nele. Quando a corrente se mostrou inquebrável, Fenrir se sentiu traído, ficou furioso e mordeu a mão de Tyr, que sabia que isso ia acontecer. O local que o braço de Tyr foi amputado é agora chamado de articulação do lobo, o pulso. Da mesma forma que Odin se mostrou o principal deus da sabedoria ao sacrificar um de seus olhos na sua busca, Tyr se mostrou o principal deus da lei ao sacrificar um de seus braços para sustentá-la. Nenhum dos outros deuses daria um passo à frente, mas Tyr o fez, sabendo que eles estavam fazendo uma coisa desonrosa ao enganar Fenrir para prendê-lo, mesmo que isso tivesse uma justificativa desesperada. E a desonra começou no começo da história, com o ato desonroso de roubar Fenrir de sua mãe no início. O deus da honra sabia que um sacrifício precisava ser feito como pagamento por essa desonra coletiva, a fim de manter todos seguros, e ele se adiantou para fazer esse sacrifício. Esse conto recebe um tratamento adicional na seção 34 de Gylfaginning. Abre aspas. Os Aesir criaram um lobo em casa, e foi apenas Tyr que teve a coragem de se aproximar do lobo e dar-lhe comida. Fecha aspas. Mais tarde ainda em Gylfaginning, Rai, o autor, discute a morte prevista de Tyr durante os eventos do Ragnarok. Abre aspas. Então também terá libertado o cachorro Garm, que está amarrado na frente de Gnipahellir. Essa é a criatura mais maligna. Ele terá uma batalha com Tyr e eles serão a morte um do outro. Fecha aspas. Skadi-Skaparmal abre com uma narrativa em que 12 deuses se sentam em tronos em um banquete, incluindo Tyr. Mais tarde, o deus Skald Bragi conta a Aegir, descrito anteriormente em Skadi-Skaparmal como um homem da ilha de Hlesey, como os Kennings funcionam. Através de Kennings, Bragi explica, pode referir-se ao deus Odin como Victory Tyr, ou Tyr vitorioso, Hanged Tyr, ou Tyr enforcado, ou Cargo Tyr, ou Tyr carregador. Thor pode ser referido como Chariot Tyr, ou Tyr da carruagem, da carroça. A seção 9 do Skadi-Skaparmal fornece aos Skalds uma variedade de maneiras de se referir a Tyr, incluindo o de uma mão. Aqui eu já estou adiantando os epítetos, tá? Que eu costumo falar no final do vídeo. Mas já estou adiantando aqui, tá?
o de uma mão, alimentador do lobo, deus da batalha, filho de Odin. A narrativa encontrada em Lokasenna ocorre em prosa mais tarde em Skadi-Skaparmal. Como em Lokasenna, Tyr aparece entre cerca de uma dúzia de outras divindades e, da mesma forma, ele aparece em uma lista de Aesir na seção 75. Além das menções anteriores, o nome de Tyr ocorre como um elemento Kenin em todo Skadi-Skaparmal em referência ao deus Odin. Estudiosos propõem que uma variedade de objetos do registro arqueológico retrata Tyr. Por exemplo, uma bracteata de ouro do período de migração de Trollhättan, na Suécia, apresenta uma pessoa recebendo uma mordida na mão de uma fera, que pode representar Tyr e Fenrir. De forma semelhante, um botão de prata foi encontrado em Hornsherred, na Dinamarca, durante 2019, que é interpretado como um retrato de Tyr lutando contra Fenrir. Devido em parte à etimologia do nome do deus, os estudiosos propõem que Tyr já teve um papel muito mais significativo na mitologia germânica do que as escassas referências à divindade indicam no registro nórdico antigo. Alguns estudiosos propõem que Odin pode ter ascendido à proeminência sobre Tyr na pré-história, às vezes absorvendo elementos dos domínios da divindade. Por exemplo, de acordo com o estudioso Hermann Reichert, devido à etimologia do nome do deus e seu significado transparente de "o Deus", Odin deve ter desalojado Tyr de sua posição preeminente. O fato de Tácito nomear duas divindades a quem o exército do inimigo foi consagrado pode significar sua coexistência por volta do século I da Era Comum. A passagem de Sigrid-Rifumal resultou em algum discurso entre os runologistas. Por exemplo, alguns deles dizem que descrições semelhantes de runas escritas em espadas para fins mágicos são conhecidas de outras fontes literárias em nórdico antigo e inglês antigo, embora não no que parecem ser contextos religiosos. De fato, muito poucas espadas da Idade Média são gravadas com runas, e aquelas que são tendem a carregar fórmulas de fábrica bastante prosaicas, ao invés de runas de vitória identificáveis. A chamada para invocar Tyr aqui é muitas vezes pensada como tendo algo a ver com as runas Tiwas, ao invés do próprio Tyr, já que essa runa compartilha seu nome. Em vista do papel marcial de Tyr no mito nórdico, no entanto, essa linha parece ser simplesmente uma invocação religiosa direta, com duas vezes aliterando com Tyr. O principal deus da lei e da justiça também é um dos principais deuses da guerra. E mesmo que aparentemente esses conceitos possam não estar relacionados, para os antigos povos germânicos, a guerra e o direito estavam profundamente relacionados entre si, até mesmo indissoluvelmente entrelaçados. O dia e local de batalha eram frequentemente fixados anteriormente, assim como o combate entre dois exércitos poderia ser substituído por um duelo legal, em que os deuses concederiam a vitória à parte cujo direito eles reconhecem. Palavras como Schwertding, ou encontro de espadas, um Kenin para batalha, ou do nórdico antigo, Vapindomr. Eu não sei falar essa palavra, tá, gente? Vamos traduzir para julgamento de armas. Não são figuras poéticas, mas correspondem exatamente à prática antiga. Além disso, a lei poderia ser usada para obter a vitória sobre um oponente, assim como a guerra, o que o tornava a Assembleia Legal uma batalha metafórica. Os deuses da guerra nórdicos e germânicos podem ser distinguidos, entre outras coisas, pelo fato de cada um estar conectado a um aspecto particular da guerra. Thor, por exemplo, está envolvido no combate físico, no combate bruto. Odin nas forças mágicas e psicológicas em ação, e Tyr nas decisões legais e princípios de justiça em torno da guerra. Vários nomes de lugares na Escandinávia referem-se ao deus, e uma variedade de objetos encontrados na Inglaterra e na Escandinávia parecem representar Tyr ou invocá-lo. Por exemplo, Tyrseng, em Vib, na Jutlândia, na Dinamarca, antigo nórdico Tis-eng, ou Prado de Tyr, já foi um trecho de prado perto de um riacho chamado Dódia, ou Córrego dos Mortos, ou ainda Córrego Morto. Vib também continha outro teônimo,
Onsholt ou Odin's Holt, e práticas religiosas associadas a Odin e Tyr podem ter ocorrido nesses lugares. Uma fonte dedicada a Santo Niels, que provavelmente foi uma cristianização da prática pagã tribal anterior, também exige em Vib. Vib pode significar o assentamento pelo local sagrado. Arqueólogos encontraram vestígios de sacrifício que remontam a 2.500 anos em Vib. A floresta Tiveden, em Nark, e Västergötland, na Suécia, pode significar floresta de Tyr, mas sua etimologia é incerta e debatida. Tyr pode se referir a Tyr significando Deus em geral, e assim o nome pode derivar do proto-indo-europeu Deivo Widos, que significa floresta dos deuses. Segundo Rudolf Simek, a existência de um culto à divindade também é evidenciada por nomes de lugares, como Tislund, ou Bosque de Tyr, que é frequentemente na Dinamarca, ou Tisnes, ou Península de Tyr, e Tisnesø, ou Ilhas de Tisne, na Noruega, onde o culto parece ter sido importado da Dinamarca. Está claro que o lugar humilde de Tyr na mitologia registrada da era viking dificilmente reflete a alta estima que ele já teve. De fato, em um ponto, ele, ou pelo menos seu antecessor, foi tão indispensável quanto a luz do dia nas mentes e corações de seus adoradores. Como Skadi, Tyr se aliou inteiramente aos Æsir. Na verdade, ele está tão completamente enredado com eles que esquecemos que, de acordo com o Ymixvida, Tyr é filho de um gigante, de um Jotun. Tyr seria uma espécie de Jotun difícil sob uma perspectiva Rokkatruk, oculta aos Jotun. Ele é mais um sacerdote do que os outros sabem. Ele é um sacerdote para os Æsir, ensinando-os sobre o tempo antes de se tornarem lendas. Ao se alinhar com o novo e negar o antigo, teve como custo a perda de sua mão. De muitas maneiras, Tyr é um meio para aqueles que não estão familiarizados com os Jotun, para que entendam a palavra nórdica chamada Trolltrigr, que significa fiel como um gigante. Normalmente pensamos em trolls como criaturas feias e desagradáveis devido a séculos de folclore humano e décadas de romances de fantasia. Mas quando um Jotun diz que vai fazer algo, ou ser de uma certa maneira, eles se dedicam lealmente a isso em sua totalidade, às vezes além de toda a razão. Nós humanos, especialmente nessa era de conveniência, deveríamos aprender alguma coisa com isso. Tyr é o deus de uma mão, que faz o que é necessário, mesmo tendo como custo sua própria dor e prejuízo. Tyr é o deus da honra e da lei. Ele é o deus de um guerreiro e a divindade de glória heróica. Até onde você irá por sua honra? Tyr sabe e pode ajudá-lo com essas decisões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os deuses relacionados a Tyr. Obviamente a gente lembra de Odin e de Thor, como a gente já falou aqui as referências no texto, mas também obviamente a Zeus, que a gente também já falou aqui no texto, e também já tem vídeo aqui no canal se quiser saber mais sobre ele, tá? E também sobre Jove, e sobre Runcoteivas e Rucotivo. Agora, quanto aos símbolos de Tyr. Seu símbolo é a lança, na mitologia nórdica, tanto uma arma quanto um símbolo de justiça. Ele também é identificado com a runa Tiwas. Espadas também são seus símbolos e suas cores são o vermelho escuro e o cinza aço. A estrela Aldebaran é a estrela de Tyr, a estrela da guerra e das honras e tristezas militares. As ervas de Tyr são o acônito, ou Aconitum napellus, também chamada de elmo de Tyr. Essa planta é bastante venenosa e utilizada medicinalmente como um analgésico entorpecente para artrite e dores musculares. Mas como é venenosa, por favor, não faça seu uso sem a supervisão de quem saiba manipular essa erva, de quem é um profundo conhecedor de ervas. Antigamente, o acônico era utilizado até como veneno em ponta de flecha para a execução de criminosos condenados. Magicamente, foi utilizado em feitiços de ligação e de proteção. O acônito pode ser usado como um amuleto em uma bolsinha mágica para ajudar a controlar a raiva.
Outra erva de Tyr é a mostarda, ou Brassica junceia, nigra e hirta. Medicinalmente pode ser utilizada para alívio de congestões através de cataplasmas e também pode ser colocada no peito do doente para aliviar congestões e também nas articulações, para evitar dores nas articulações. Jogar a semente de mostarda no ar pode supostamente ajudá-lo a voar, e espalhá-la sobre sua porta impedirá a entrada de visitantes indesejados. A mostarda é muito apreciada por Tyr e pode ser usada em conjunto com a runa Tiwaz. Você pode fazer uma runa Tiwaz no chão com as sementes de mostarda ou comer algumas enquanto invoca a runa. Quantas ofertas para Tyr? Bem, o dom de Tyr é muito simples, a coragem para fazer coisas difíceis. Tyr está menos interessado em ofertas de presentes e mais interessado em ações. Se você trabalhar com ele, ele vai esperar que você tenha um código de honra e que cumpra ele a todo custo. Ele não vai tolerar quebra de juramentos e nem mesmo a quebra frequente de compromissos menores. Entenda que se você prometer a Tyr algo em troca de sua oferta, ele vai esperar que você cumpra. Não quebre sua palavra com ele, que vai ser horrível para você. Tyr nunca é malicioso ou sádico, mas ele atacará com a força de um guerreiro se ele achar necessário. Para você presentear Tyr, você pode oferecer a ele armas verdadeiras, como lanças e espadas, cordões atados para juramento, árvore de azevinho ou azevinho, sementes de mostarda, e claro, a runa Tiwaz e também o acônito, se você for se aventurar a mexer com essa erva. Você pode servir a ele hidromel, cerveja de boa qualidade, carne e pão. Quanto a ofertas de serviço, proteja ou defenda alguém que é incapaz de se proteger sozinho. Você também pode treinar alguma arma, como fazer esgrima, enfim, ou alguma arte marcial. É contraindicado deixar armas enferrujadas ou sujas se você cultua Tyr. Um comportamento desonroso dentro do alcance de seu espaço, quebrando sua palavra jurada, também é péssimo. Então não vá fazer perjuro se você vai cultuar esse Deus. Aliás, não faça perjuro de jeito nenhum, tá? Se você deseja doar para uma organização em nome de Tyr, você pode doar para veteranos de guerras em batalhas. Os epítetos eu já citei anteriormente. E todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui na descrição do vídeo. É só você ir atrás aqui nesses links e se jogar para aprender mais sobre Tyr. Mas antes de finalizar, eu sempre termino com uma oração aqui, tá? Ela também está em um desses links aí embaixo. Anéis de aço sobre aço, nuvens brilham vermelhas no pôr do sol. Um único raio brilha no fim do dia, no final da batalha, em meio a todo o sangue. O sol tinge o campo tão vermelho quanto já é. Prepara-nos, Senhor das espadas, para a batalha diária e para os imprevistos. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou do vídeo. Quero que você também deixe seu like se você gostou e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos ajudar o conteúdo sobre Tyr para ele se tornar mais conhecido e mais cultuado entre as pessoas, tá? Conta aqui no comentário o que você achou. E se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.